Graças a Deus. Vamos pegar nossas Bíblias, vamos abri-la na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Vamos ouvir a palavra com bastante atenção. Abra o seu coração, esta é a segunda ministração. O tema da mensagem de hoje diz assim: participa dos meus sofrimentos. Vamos ler a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, quero ler com vocês versículos de 1 a 6 e também o versículo 15. Acompanhe. Tu, porém, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Interessante, queridos, que o capítulo 2 de 2 Timóteo começa exatamente com o tema dessa conferência. Tu, pois, filho meu, ou noutra versão, tu, porém, filho meu. A expressão tu, porém, dizíamos ontem, é um convite, é um clamor para que Timóteo, o destinatário imediato dessa carta, para que ele pudesse se posicionar frente a todos os problemas do seu tempo. Ontem na mensagem nós fizemos apenas uma breve introdução, fizemos um panorama e uma contextualização do momento, do tempo em que Paulo escreveu essa sua última epístola. De 14 epístolas de Paulo, esta foi a última de todas elas. Então nós mostramos não somente o contexto, mas também o espírito dessa carta. É importante nós tocarmos nessas duas questões, o contexto, ou seja, quais eram os acontecimentos que estavam ali tendo lugar naquela ocasião em que Paulo escreve, ou seja, quais eram os acontecimentos que moveram o apóstolo Paulo a escrever esta epístola, e portanto qual é o espírito que Paulo imprime nesses 4 capítulos, nesta carta, ou qual era o sentimento e o encargo do apóstolo Paulo. Deus é tão maravilhoso que nesses dias finais em que nós estamos vivendo, o Senhor nos convida a uma conferência como essa, a fim de nós entendermos que o contexto no qual Paulo escreveu esta carta é um contexto semelhante ao que nós hoje estamos vivendo, de modo que o espírito dessa carta também serve para que cada um de nós sejamos motivados. Por isso nós devemos ouvir essa ministração, ouvir essa carta, como se ela tivesse sido escrita diretamente para cada um de nós, servos de Deus, obreiros de Deus, discípulos de Cristo, que vivemos nos últimos dias da história da humanidade. Ontem, falando sobre o contexto, nós vimos que o contexto de Paulo, ali no primeiro século, era um contexto em que nada contribuía para o bem da igreja. A igreja estava vivendo momentos muito difíceis. Primeiro porque Paulo, o apóstolo dos gentios, ele estava preso, era a sua segunda prisão, estava preso em Roma, preso num calabouço, e Paulo, sabendo que ele foi chamado por Deus para ser um guardião do evangelho, para ser aquele que não somente
haveria de receber o evangelho por revelação divina, mas ele deveria ser aquele que guardava dentro de si como um depósito, guardando ali esta verdade, a pureza do evangelho, porque muitas heresias estavam se infiltrando na igreja naquele tempo, e Paulo sabia que ele não sairia da prisão e não teria como dar continuidade ao seu ministério de guardar a palavra e de pregar a palavra. Então Paulo deveria receber a palavra como um bom depósito, guardar aquela palavra. Ele deveria então ensinar o evangelho, transmitir à igreja o evangelho puro, conforme ele recebeu de Cristo Jesus, e também agora protegê-lo contra toda sorte de impureza no que tange às falsas doutrinas disseminadas por falsos mestres, por falsos pastores. E nesse contexto, portanto, Paulo, ele se enche de preocupação, porque ele sabia por revelação de Deus que ele não sairia vivo da prisão, que o próximo passo é que ele sofreria o seu martírio. Paulo sofreria o martírio, seria degolado em Roma, e agora então toda a preocupação do apóstolo era: quem dará continuidade ao ministério da palavra, para guardar a palavra, anunciar a palavra, para que essa palavra continue sendo pregada ao longo de toda a história, na sua pureza, sem se corromper, sem se perder. Paulo olhava para os lados e percebeu que muitos dos seus cooperadores o havia abandonado. Veja que o contexto em que Paulo escreve essa carta em nada favorece ao evangelho, no sentido de que tudo era negativo. Paulo estava preso, a igreja estava sendo atacada por muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. Os cooperadores de Paulo o haviam abandonado, e agora Paulo então estava perto da morte. Ele então procura, no meio de tantas pessoas, alguém em quem ele pudesse confiar, alguém em que naquele contexto de apostasia, aquele contexto negativo, alguém que pudesse falar assim: olha, eu quero em nome de Jesus me posicionar a favor do reino de Deus. Esse é o encargo desta epístola, Paulo procurando alguém que se posicionasse, e ele então encontra um jovem chamado Timóteo, um jovem que se convertera em Listra, na primeira viagem missionária de Paulo, que se tornou um discípulo de Cristo, um jovem sincero, que amava a Deus, amava a sua palavra, desde a infância, sendo instruído nas páginas do Antigo Testamento, depois veio à luz do Novo Testamento, pela pregação de Paulo. Mas Timóteo, apesar dessas questões positivas, ele tinha uma alma fraca. Timóteo era um jovem tímido, era um jovem que se acovardava diante das tensões, diante dos problemas, diante das adversidades, diante dos desafios. Era mais ou menos assim. Timóteo pensava assim: puxa, deixa que outros vão, diante de tantos desafios, eu prefiro ficar aqui tranquilo, calado. O problema é que Paulo não tinha com quem contar naquele tempo. Havia poucos cooperadores, a maioria estavam distantes, outros abandonaram, porque amaram o presente século, porque se deixaram envolver por falsas doutrinas, ou então porque certamente se permitiu ser tomado de uma vergonha e de uma fraqueza pelo evangelho. Então Paulo escreve esta epístola para Timóteo, a fim de encorajá-lo. Como que ele dissesse: Timóteo, diante de todo esse contexto negativo, os irmãos conseguem perceber a negatividade do contexto em que Paulo escreve essa carta? Quem consegue entender? Desde ontem estamos falando. E hoje, quantos conseguem perceber que o contexto em que nós vivemos nos últimos dias também não é favorável à pregação do evangelho? Vocês percebem isso? Alguém diria: não, pastor, para mim não. Para mim está muito claro, o evangelho sendo pregado em larga escala, em todo o mundo, cada dia pessoas se convertendo mais e mais, o cristianismo crescendo desmedidamente. Alguém poderia argumentar isso, e eu diria que é verdade. É possível que nós vejamos um cristianismo crescendo em grande escala. A grande questão
é o que o próprio Cristo já havia profetizado, dizendo que a igreja de Jesus Cristo haveria de sofrer a corrupção de um fermento, e que esse fermento, que é o fermento dos fariseus, que é o fermento de apostasia e de engano, haveria de trazer um inchaço na fina flor de farinha, que é a igreja de Jesus Cristo, fazendo com que ela se tornasse uma grande instituição meramente humana, política, cujos interesses próprios estariam em primeiro plano. Não é sem razão que o Novo Testamento fala dessa questão, lá em Mateus capítulo 13, e no Apocalipse nós vemos ali Deus falando, Cristo falando sobre a grande Babilônia, que é esse grande sistema religioso, que logo logo ele vai ruir. Então o verdadeiro evangelho de Cristo, ele está escasso nos dias em que estamos vivendo, em razão de muitos enganos, de muitos erros, de muitas heresias. Inclusive domingo agora, na última mensagem, vamos abordar o capítulo 4 dessa epístola. Nós vamos apresentar uma série de enganos dos dias atuais, enganos contemporâneos, que hoje soa aí na voz do evangelho, mas que não é de fato o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, ao escrever esta carta, ao apresentar o contexto negativo a Timóteo, ele diz no capítulo 2, tu porém, filho meu. E eu quero a partir de agora traduzir essas palavras para cada um de vocês, para cada um de nós, a começar por mim, e cada um individualmente pensando nisso. Tu porém, olhe para o contexto em que nós estamos vivendo. O Senhor, Ele te chamou, a despeito de sua fraqueza física, como era Timóteo, a despeito da fraqueza do coração de Timóteo, ou dos nossos corações, apesar dos nossos, quem sabe do nosso cansaço espiritual, apesar do nosso desânimo eventual que possamos ter, o Senhor, Ele está nos chamando a uma reação. Ele quer que você se apresente a Ele para ser útil nesses dias finais. Hoje em dia, por falar em discípulo de Cristo, é uma questão muito escassa. Faltam discípulos. Hoje em dia há muitos crentes, mas há pouquíssimos e raros discípulos. Hoje em dia há uma multidão enorme de pessoas que dizem confessar o nome de Jesus Cristo, mas é uma minoria, quase que insignificante, de pessoas que compreenderam o mistério de Cristo, que compreenderam o propósito de Deus, e que então agora tem o coração disposto a servi-lo. E nosso interesse enquanto ministério é que nós sejamos um ministério de discípulos, que sejamos 50, 200, 1000, 100, 10, mas que sejam discípulos de Jesus Cristo, que sejam levantados, como Timóteo foi levantado, para dar seguimento ao ministério de Deus, que começou com os apóstolos, e foram passando de lá para cá, de mão em mão, por aqueles que se apresentaram, até chegar nos nossos dias. E Paulo diz no capítulo 2 assim, tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz que todo aquele que se apresenta para servir a Cristo, para levar adiante a incumbência que o Senhor deu, todo aquele que tem isso no coração, esse desejo, tem que compreender que a nossa força, que a nossa vitória procede da graça de Jesus Cristo. Ou seja, não diga no seu coração, não, eu não tenho condições. Não diga assim, mas eu entendo tão pouco. Não diga assim, mas eu sou tão fraco, eu não sei falar muito bem, eu não sei gravar muito bem. Nós devemos entender que é a graça do Senhor que nos fortalece. Quando o Senhor chama alguém para o ministério, Ele capacita. Ele capacita não somente com a revelação da verdade, mas sobretudo com o poder, que é a graça divina em nós, que nos fortalece, que nos faz ficar animados, vivos, que nos faz ir adiante e enfrentar
todas as adversidades. Timóteo podia ser uma pessoa tímida, mas se ele entendesse esse primeiro ponto, que ele deveria se fortificar na graça do Senhor, ele então se torna um grande atalaia. Ou seja, nós podemos nos levantar no poder do Espírito Santo, sabendo que o Senhor capacita a cada um de nós para poder levar adiante o seu ministério. Agora pense comigo que o apóstolo Paulo, ele tem essa preocupação desse segmento. Veja o versículo 2: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja a preocupação de Paulo, veja a responsabilidade apostólica. Ele diz: Timóteo, veja bem, um dia eu recebi do Pai, de Jesus Cristo, a revelação do Evangelho. Vocês sabem o próprio testemunho de Paulo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele foi arrebatado ao abismo, ele então, ao paraíso, né? Ele então, diz a Escritura, que ele ouviu palavras inefáveis. O Senhor por diversas vezes apareceu em ressurreição para Paulo, para instruí-lo, para ensiná-lo, capacitando ele a compreender os mistérios do Evangelho. Então Paulo, enquanto um bom depósito, diz: Timóteo, você se lembra quantas vezes eu transmiti para você este Evangelho? E não é isso que nós estamos fazendo aqui sempre ou não? Toda quarta-feira nós estamos aqui transmitindo essa palavra, sim ou não? Um dia nós recebemos, e os irmãos estão recebendo. Resta saber se cada um de nós está guardando o bom depósito, guardando no seu coração o Evangelho de Cristo na sua pureza. E Paulo diz: Timóteo, e então, assim como você ouviu de mim, na frente de muitas testemunhas, isso mesmo que você ouviu, transmite a homens fiéis e idôneos. Paulo está construindo aqui uma corrente. É como que ele dissesse: hoje eu passo para você, Timóteo, você recebe, você guarda esse bom depósito, mas essa verdade ela não pode morrer aqui conosco, essa verdade não pode parar no tempo, a verdade ela tem que seguir, o Evangelho precisa ser anunciado. Portanto, você está incumbido de tomar essa verdade desse depósito e transmitir a homens fiéis e idôneos. Ou seja, o que Deus requer de nós é que nós sejamos fiéis. Por isso que ele diz: o que de minha parte, versículo 2, e o que da minha parte ouviste. Então ele é claro: o que ouviste da minha parte, isso mesmo. Ou seja, não altere o Evangelho. Você não pode modificar o Evangelho. Você não pode macular o Evangelho. Talvez você diga: pastor, mas eu tenho aqui umas ideias boas. Poxa, tão boas, se a gente agregasse a igreja poderia melhorar um pouco mais, poderia ficar mais animada, mais pessoas viriam congregar. Mas nós não temos esse direito. Se somos fiéis, nós devemos fazer como diz Paulo: o que de minha parte ouviste, isso mesmo, sem subtrair, sem adicionar, transmitir a homens fiéis. Você tem um coração de ser um homem e uma mulher fiel? Sim ou não? Não precisa dizer que sim. De repente você está na dúvida, ou talvez você não queira, eventualmente, porque saiba, a partir do momento que você fala assim: Senhor, eu quero ser fiel, aquilo que eu recebi de ti, você vai ter que abrir mão de todos os seus conceitos, por mais que sejam coisas que pareçam funcionar. Me recordo agora de um testemunho de um certo pastor de Goiânia. Estava lá um pastor amigo nosso, conversando com um pastor de uma certa igreja de Goiânia, e lá eles têm uma igreja muito grande, tem uma estrutura muito grande, não é, pastor? Você lembra da história? Uma estrutura enorme, uma igreja rica, poderosa. E esse pastor amigo nosso, conversando com o pastor dessa igreja, falou assim: engraçado, né? Você é uma pessoa, um pastor tão instruído na Escritura, prega tantas coisas boas e positivas do Novo Testamento, da Nova Aliança, por que você cobra o dízimo do Antigo Testamento, se você tem essa clareza de que nós vivemos na era do Novo Testamento? Sabe o que o pastor respondeu? Abraçou o amigo e foi andando, mostrando a estrutura do templo,
foi mostrando a estrutura, né, a área especial, toda a riqueza, tudo que eles haviam conquistado. No final, você está vendo tudo isso, parecia mais ou menos Nabucodonosor, né, no final, antes de comer capim por 7 anos, depois de apresentar toda a glória da Babilônia, falou assim: se nós não cobrássemos o dízimo do Antigo Testamento, não poderíamos fazer tudo isso aqui. Em outras palavras, ele quis dizer: é verdade que o Evangelho de Cristo não compreende a lei de Moisés, é verdade, disso eu sei, mas eu não posso ser tão fiel restritamente à verdade, do contrário, não poderíamos construir o que nós construímos. Ou seja, os fins, segundo ele, justificam os meios, mas nós não podemos pensar assim. O fiel discípulo de Cristo, aquele que recebe a palavra, ele deve entender que nós somos servos, e como servos nós não temos o direito simplesmente de começarmos a querer agregar as nossas ideias, simplesmente para ter um resultado, sabendo que se isso fizermos, você pode até ter algum resultado, de acordo com o seu desejo material, humano, passageiro, temporal, mas saiba que seremos reprovados no último dia. Você deseja ser um discípulo de Cristo, entenda: o que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Fiéis são aqueles que guardam a palavra sem adicionar e sem subtrair. Idôneos são pessoas aprovadas. Isso porque aquele que leva o Evangelho, não somente ele tem que ser fiel quanto ao conteúdo, mas deve ter uma disposição verdadeira, sincera. Não pode querer usurpar o poder, não pode querer usurpar o Evangelho, não pode usurpar as ovelhas que pertencem a Cristo. Tem que ser pessoas que foram aprovadas. Paulo está preocupado em criar uma corrente de homens e mulheres que se entendem discípulos de Cristo, que se apresentam para levar a cabo a obra do ministério, que sejam pessoas fiéis e pessoas idôneas. De modo então que a ideia de Paulo é que do primeiro século aquela palavra, aquele evangelho, pudesse como que num fio, no fio de condução, vir e chegar até os nossos dias. E nós sabemos que ao longo da história da igreja, muitos enganos e heresias entraram no meio, mas a história também nos dá testemunho de que sempre houve um grupo, um remanescente de pessoas que foram fiéis ao longo de toda a história, e que guardaram o bom depósito de Cristo, guardaram o Evangelho, e hoje nós estamos aqui despontando, nesses últimos dias, como aqueles que por último, não somente nós, mas também há outros servos de Cristo na atualidade, mas são poucos aqueles que se levantam, despontando e recebendo esse bastão para levar adiante. Paulo, ele vai dizer a Timóteo, que embora a graça de Cristo seja o que nos fortalece, mas cada um de nós precisa de compreender que nós não daremos conta da obra do ministério se você não entender qual é a sua participação nesse processo. Ou seja, se eu perguntasse quantos aqui querem ser estes de quem Paulo fala, homens fiéis e idôneos, para receber a palavra, guardar a palavra, transmitir a palavra, tenho certeza que aqui todos levantariam as mãos, todos. Mas você tem ideia exata ou clara do que nos será exigido? Não pense você que se você se levantar para servir ao Senhor verdadeiramente no ministério da palavra, no ministério do Novo Testamento, da graça, você poderá ter uma vida de qualquer maneira. Você terá que ter uma disposição e um coração de um verdadeiro discípulo de Cristo. Por esse motivo, foi que Cristo advertiu aos seus discípulos dizendo: se alguém quiser vir após mim. Cristo estava indo, ele tinha uma obra, ele tinha uma missão, ele é o Senhor, ele é o Mestre. Agora ele olha para as pessoas, os seus seguidores, e diz: eu estou indo,
se alguém quiser vir após mim, ir após o Senhor, significa tornar-se seu discípulo. Ele diz, se alguém quiser, deverá negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Paulo pega essa ideia de Cristo e ele pontua em 5 características de um verdadeiro discípulo de Cristo. Essas 5 características eu quero comentar com vocês, embora de modo breve, em razão do horário, mas eu quero que você preste bem atenção em cada um desses aspectos que Paulo apresenta. Versículo 3 e 4 temos aqui a primeira característica de um verdadeiro discípulo de Cristo, de alguém que se dispõe a servir a Cristo. Diz assim, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, a primeira coisa, Paulo diz, olha, a obra do evangelho, a obra do discipulado, consiste numa batalha. Todo aquele que desejar se levantar nesta era, como diz o capítulo 3, que os últimos dias seriam dias difíceis, deve entender que você precisará se colocar de pé, se portar como um soldado de Cristo Jesus. E nesse serviço, nessa guerra, nessa batalha, é necessário o sofrimento. Não haverá batalha sem sofrimento. Comentava agora há pouco o pastor Giovanni, ou ele, melhor dizendo, comentava comigo, a canção da conferência que o Rodolfo compôs, quando diz lá no finalzinho, escolhe bem as guerras a lutar. Uma frase muito bem pensada, porque quantas vezes nós nos envolvemos em muitas guerras, passamos a vida inteira guerreando e batalhando, mas não raras vezes são guerras totalmente banais. É a luta que travamos por causa do orgulho, é a luta que travamos por causa do nosso ego, por causa dos nossos caprichos, por causa dos nossos desejos. E aí vem a canção dizendo, olha, você sempre vai ter que estar numa batalha, a vida consiste numa batalha, agora escolha bem quais as guerras você vai lutar. E Paulo está dizendo, você deve escolher a batalha em prol do evangelho, lutar em prol de uma causa que seja uma causa eterna, uma causa que vale a pena, a batalha em prol da verdade, mas não é fácil. Você, enquanto um soldado, precisará usar as armas adequadas. Essas armas são tanto as armas ofensivas, quanto as armas defensivas. Um soldado, ele tem arma de ataque, ele tem arma de defesa, que Paulo fala as armas da direita e as da esquerda, as ofensivas e as defensivas. As defensivas são aquelas que protegem o seu coração, que protegem a sua consciência, que protegem o seu ser. Lembram de Efésios capítulo 6? Quando Paulo falando sobre a armadura de Deus para a igreja, ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Não é possível sermos vencedores num tempo de tanta treva, de tanto engano, sem as armas defensivas, sem essa couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a sandália do evangelho. Não é possível nós vencermos, porque nós seremos atingidos. Quantos obreiros, quantas obreiras, quantos homens e mulheres, servos e servas de Cristo não estão hoje feridos, caídos, prostrados, porque foram alvejados. E por que foram alvejados? Porque não tomaram posse das armas de um soldado, as armas de defesa. Cobriram o coração com a couraça da justiça. Alguém diz, pastor, o que é a couraça da justiça? Ora, é a justiça. Na verdade, quando Paulo fala couraça, capacete, espada, quando ele fala do escudo, das sandálias, na verdade ele está olhando para um soldado
ele fala lá em Corinto, ele olha para um soldado romano, em Éfeso no caso, ele olha para o soldado, e então ele vai dando um nome a cada uma daquelas peças, daquela armadura. Como que ele dissesse: olha, quando eu vejo aquela couraça guardando o coração, o peito do soldado, eu me refiro àquela couraça como sendo a justiça. Conhecer a justiça e praticar a justiça, para que o inimigo das nossas almas e nenhum dos nossos inimigos tenham nada a dizer contra nós. É uma arma defensiva. O capacete da salvação, guardar a sua consciência contra os dardos inflamáveis do maligno. Não faltará pessoas, ou não faltarão pessoas, para falar um sofisma, para falar uma fofoca, para colocar uma palavra de maldade na sua mente. Você tem que estar com a sua mente guardada pelo capacete da salvação. É a salvação que liberta a sua mente e a sua consciência e a protege de todos os enganos e todos os dardos inflamáveis do maligno. É o escudo da fé, são as sandálias do Evangelho, que é um caminhar e um andar sempre na palavra do Evangelho. Então são as armas de defesa, e a Bíblia diz que o modo de fazermos isso é com toda oração e súplica. Ou seja, leve a sério. Um bom soldado de Cristo tem que guardar o seu coração, a sua consciência, andando no Evangelho, crendo piamente de que aquele que nos chamou, ele é poderoso para guardar o seu tesouro, ou o nosso tesouro, até o grande dia final. Temos que ter essa convicção. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma ofensiva. É uma arma que serve para você contra-atacar o inimigo, mas sobretudo o inimigo que está dentro de nós, que a Bíblia chama da nossa carne. Essa natureza interior, caída, adâmica, está em Colossenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E qual é o modo de fazer morrer a natureza terrena? Usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tomando essa palavra para dentro de si. Essa palavra que, ao entrar em nós, ela é como diz a Escritura lá, tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse, ela é doce como mel, mas no estômago ela é amarga. Por quê? Porque quando vem a palavra, quando vem a revelação, quando vem o entendimento, nós nos gloriamos, ficamos dizendo: que maravilha, que palavra reveladora, palavra graciosa, nós ficamos entusiasmados. Mas quando partirmos para a experiência da palavra, sentimos o amargo, no sentido de que ela vai tratando com a nossa alma, vai destruindo as fortalezas, vai anulando os sofismas. Então, o soldado é aquele que se provê da armadura de Deus, das armas ofensivas e das armas defensivas. Ou seja, para levarmos a cabo essa vontade divina, nos despontarmos nos últimos dias como Timóteo, precisamos entender que devemos nos posicionar como um bom soldado de Cristo, alguém que não se envolve em negócios desta vida, porque ele é dirigido por um objetivo. Olha na sua Bíblia o versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo, o soldado tem um objetivo. Você quer ser um soldado de Cristo, ou quer se posicionar como tal, você tem que ter um objetivo. E nisso, os nossos soldados, falando, digamos, da polícia militar, como um exemplo, para nós entendermos um pouco, pode nos instruir sobre isso. Quando a polícia recebe um comando, quando os soldados recebem uma ordem, recebem uma direção, uma incumbência, eles sabem, eles têm um objetivo de que eles têm que cumprir e realizar aquela tarefa. Isso é muito positivo.
todos eles têm uma formação rigorosa de obediência, de cumprimento do dever, de cumprimento da ordem. Por isso que Paulo coloca que o bom soldado é aquele que tem um objetivo, porque o seu objetivo é satisfazer a si mesmo. Não é isso mesmo, queridos? Como é que diz na sua Bíblia? Versículo 4, lá no finalzinho: porque o seu objetivo é satisfazer a si mesmo. Não. Agora me diga uma coisa, como é que nós fazemos comumente? Como é que nós fazemos comumente? Pensa um pouco em nome de Jesus. Veja que esse apelo, essa carta é um apelo, essa carta é um convite, essa carta é um chamamento. Tu, porém, levanta-te, se disponha, fortaleça na graça de Cristo. Agora entenda, é preciso que você se coloque como um bom soldado. E esse bom soldado tem um objetivo, que não é satisfazer a si mesmo, mas é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós estamos arregimentados, enfileirados, ordenados numa batalha. Temos que ter um objetivo firmado no coração. Peça ao Senhor: Senhor, tende misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha alma. Senhor, me dê tal objetivo, desperta meu coração, para que eu possa conhecer a tua vontade e desejar profundamente satisfazer a tua vontade. Mas Paulo também fala que devemos nos portar como um atleta, não somente como bom soldado, mas como um atleta. E ele vai explicar que o atleta, ele tem que ter algumas normas a serem cumpridas, algumas disciplinas. Como diz o versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Olhem para mim. Crente fala muito de coroa, não fala? Desde criancinha eu me recordo, se dizia para nós assim: olha, você quando faz um bem, quando faz uma boa ação, o anjo coloca uma pedrinha na sua coroa. Os crentes todos estão atrás dessa tal de coroa. E a Bíblia fala de muitas coroas: coroa de glória, coroa imarcessível, coroa da vida, coroa da justiça, né? Enfim, e os crentes estão pensando sempre numa coroa que se coloca sobre a cabeça. Mas entenda que quando a Bíblia fala de coroa, ela está falando da sua posição de glória no reino de Cristo. Não necessariamente uma coroa sobre a sua cabeça, não simplesmente um objeto, mas quer dizer que você foi alguém que viveu para Cristo, e você alcançou os objetivos, e você, portanto, foi trabalhado pelo Senhor, e você terá uma posição de glória dentro do reino de Cristo, de acordo com aquilo que você, na sua vida cristã, desenvolveu. Mas saiba de uma coisa: todos nós, todos os cristãos, almejam em ser aprovado naquele dia. Agora, Paulo é muito claro, a Escritura é muito clara: o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Vamos rapidamente, o horário não espera. 1 Coríntios capítulo 9, veja a partir do versículo 24 em diante. Paulo aqui em Corinto, na Grécia, lá onde surgiram os Jogos Olímpicos, onde tinham os ginásios olímpicos. Certamente todos ali conheciam bem aqueles jogos que aconteciam na Grécia, que aconteciam em Corinto. Todos ali tinham ideia do que era um atleta que estava ali para disputar uma medalha, para disputar uma coroa. Como hoje acontece as Olimpíadas, não acontece? Não tem lá o que ganha em primeiro lugar, ganha uma medalha de ouro. Segundo lugar, medalha de prata. Terceiro lugar, medalha de bronze. E quarto lugar, vai para casa, não ganha nada. Não ganha nada. Então Paulo, é como que Paulo tinha essa pedagogia, né?
querendo ensinar coisas espirituais, ele fazia o seu público olhar para algo prático, algo conhecido, para que a verdade pudesse ser exemplificada e se tornar mais fácil de apreender o sentido do que ele queria dizer. Então ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? É como que Paulo estivesse apontando para uma corrida de 100 metros, vamos colocar assim, naquele tempo, ou que fosse uma maratona, não importa. Então, olha, todos correm, mas só um leva o prêmio. Entenda que nesse primeiro momento ele está dizendo de uma corrida normal, nada espiritual. Ele aponta para algo do seu tempo, como se fosse hoje nós falássemos: olha, dia 31 de dezembro vai ter a corrida de São Silvestre, não vai? Todos não correm? Irmãos, aquela corrida de São Silvestre, ela é engraçada, interessante, porque vai gente de todo tipo. Tem pessoas que estão o ano inteiro se preparando para correr a corrida de São Silvestre, porque tem um objetivo: vencer em primeiro lugar aquela corrida. Mas tem outros que estão ali só para brincar. Homem vestido de noiva, para correr de véu e grinalda, homem, né? Para quê? Para brincar, ele está ali para escarnecer. Aí o outro se veste de super-homem, a outra de Mulher Maravilha. Cada um vai arrumando uma fantasia para brincar, para estar no meio. Quando olhamos hoje para o povo de Deus, podemos dizer: todos correm. Tem gente indo para o monte, dando volta no monte. Tem gente indo para Israel, buscar óleo ungido, água benta do Rio Jordão. Não tem? Tem gente fazendo o sionismo religioso, trazendo os elementos lá do Antigo Testamento para o seio da igreja. Tem pessoas jejuando, tem pessoas pregando, tem pessoas construindo impérios, tem pessoas vivendo a palavra. Ou seja, todos estão se movimentando. Ele está dizendo: a vida cristã, o discipulado é como se fosse uma corrida. Todos na verdade correm. Falando da corrida secular, ele diz: só um, porém, ganha o prêmio. Muito possivelmente naquele tempo tivesse apenas um prêmio, não teria talvez as 3 medalhas como temos hoje. Talvez seria apenas um prêmio único, uma coroa de louros, quem sabe, para o vencedor. E Paulo então aponta para aquele que ganhou o prêmio, aquele que chega em primeiro lugar, e diz assim: olha, correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O que significa correi de tal maneira? O que significa correi de tal maneira? A maneira de quê? Ou de quem? Não sabeis que todos correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira. Correi a maneira daquele que chega em primeiro lugar. Ou seja, não corra segundo os demais. Você tem que olhar aquele. Como é que alguém corre como aquele primeiro correu? Ou corre? Quais são as características daquele primeiro? Paulo diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Que alcanceis o prêmio, que alcanceis a recompensa. Em outras palavras, só alcançaremos o prêmio, só alcançaremos a recompensa, se nos posicionarmos como um atleta, mas não como qualquer atleta, mas como aquele que chega em primeiro lugar e ganha o prêmio. E Paulo então começa a explicar o significado: correi de tal maneira. Que maneira é essa? Versículo 25: todo atleta em tudo se domina. Domínio próprio. Domínio próprio não é simplesmente você falar: não, hoje eu vou comer menos, vou fazer uma dieta. Você tem um domínio sobre aquilo. Isso também é domínio próprio. Mas ocorre que
Não raras vezes nós estamos sempre dando muitas desculpas. Eu não tenho condições de proceder deste modo por causa disso. A nossa vida, ela é tão corrida, tão cheia de coisas, e nós a cada dia estamos acumulando mais responsabilidades, de modo que se você não priorizar o reino de Deus, você sempre vai ter um motivo para explicar por que você não procede deste ou daquele modo. Sempre você vai ter um motivo, sempre uma explicação justificável. Mas será que é porque nós não estamos tendo o domínio sobre os nossos afazeres? Estamos tendo domínio sobre a direção da nossa vida? Nós temos, por exemplo, aqui 2 cultos, 2 reuniões na semana. Uma na quarta, outra no domingo. É muito pouco. No meu tempo de crente, da Assembleia de Deus, lá atrás, nós tínhamos culto na terça, na quarta, aí às vezes na sexta, no sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Não, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, porque depois da escola dominical, aí tinha o evangelismo, à tarde. Depois do evangelismo tinha o ensaio da mocidade, antes do culto da noite, e o culto da noite acabava 10 horas da noite, 10h30, e ninguém dizia, tem que estudar amanhã, todo mundo lá firme. Mas talvez, o que nos motivava, eu digo talvez, fosse talvez a ignorância. De repente, quando você começa a descobrir que você é livre em Cristo, que você não deve servi-lo na base do medo, nem da coerção, nem da pancada, nem da ameaça, agora você de repente, tendo 2 cultos na semana, talvez você não consiga fazer bom uso da sua liberdade. Puxa vida, pastor, tudo bem, na quarta não dá para vir, porque o trânsito de Brasília é complicado, eu moro a 20, 30, 40 quilômetros, tudo bem, mas domingo, 2h30, no domingo, na semana, vamos colocar aqui 10 horas por mês, para dedicar a congregar, nós sempre vamos ter um motivo, uma razão. Será que nós estamos sendo um bom soldado? Será que nós estamos sendo um atleta que quer vencer? Pastor, mas você deve estar muito enganado, você fala de congregar, mas veja, pastor, imagine você, que não é só na igreja não, eu posso estar em casa, mas a comunidade faz parte da estrutura da nossa fé, para aprendermos a depender uns dos outros, a servir uns aos outros, a nos relacionarmos. A igreja, enquanto uma criação divina, um ambiente saudável de crescimento, não é algo inventado por homens. É verdade que o sistema religioso degradou, fazendo o povo, a casa de Deus, o templo físico, o local físico, o que é um erro, fazendo um sistema de opressão das pessoas, o que é outro erro, é um problema. Mas congregar na comunhão dos santos, como dizem Atos dos Apóstolos, essa comunhão dos chamados, isso não somente é saudável, mas é necessário. Paulo vai dizendo, todo atleta em tudo se domina. Aqueles ele aponta para o exemplo que ele estava dando. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Quem aqui corre? Diga amém. Correr a carreira espiritual. Agora ele diz, não sem meta. Você tem uma meta? Tem meta? Eu dizia para minha filha de 14 anos, recentemente, filha, tudo na vida tem que ter uma meta. Quem não tem meta, não vai chegar a lugar algum. Você tem que ter meta no seu casamento, meta na vida profissional, meta na vida familiar, em todos os ambientes da sua vida, da sua existência, tem que ter meta. E na vida espiritual, você tem que ter meta. Se não tivermos meta, vamos ficar aqueles crentes gordo, obeso, sentado, fingindo que ouvimos e recebemos a palavra, mas só ali empurrando com a barriga.
E o tempo, cada vez passando mais rapidamente, cheio de problemas, e nós sendo sufocados por não termos uma disposição de corrermos com uma meta definida. Ele diz: não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pastor, é possível um crente ser desqualificado? Sim, lógico, evidente. Ai, pastor, mas eu pensava que uma vez salvo, para sempre salvo. Não, é verdade. É verdade que aquele que começou boa obra, ele vai terminar a obra. Ele é fiel para completar o que ele começou. Ocorre que no dia de Cristo, você pode ser desqualificado. Por isso ainda tem toda a era do milênio, para você tratar com os problemas que você decidiu postergar. Decidiu adiar, procrastinar. Né? Sabe o que é procrastinar? Adiar. É a mesma coisa. Então ele diz: mas esmurro o meu corpo. Ou seja, o atleta é aquele que tem uma disciplina sobre si. Ele sabe onde ele quer chegar e, portanto, ele procede na oração, na comunhão, na palavra, no partir do pão, sendo instruído, instruindo, recebendo, doando. Ou seja, ele tem uma projeção de vida espiritual, como quem sabe onde quer chegar e faz por onde para chegar ao lugar desejado. Ainda voltando a 2 Timóteo, estamos já nos encaminhando para o final dessa ministração. Paulo ainda coloca no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aí ele fala do lavrador. Se o primeiro caso ele coloca o soldado, ele fala de uma luta, de uma batalha, ele diz: você tem que se guardar, para você não ser ferido. O discípulo tem que ser protegido, ele tem que ter as armas adequadas nessa luta, tem que ser como um atleta que tem a disciplina, que tem a meta, que tem o objetivo. Quando ele coloca também o lavrador é aquele que cultiva. Uma das nossas tarefas é cultivar a vida interior, no coração, na minha vida, e cultivar a vida espiritual dos demais irmãos. Cada um de nós, enquanto um lavrador, cada um de nós ali a cada dia, na palavra, na exortação, na consolação, cultivando a vida de Deus em nós, cultivando a palavra, a semente plantada. E como diz Tiago na sua epístola, ele diz que aquele que lavra a terra, ele tem que fazê-lo com esperança. Ou seja, quando vocês olham para mim, assim: puxa vida, a gente cultiva tanto a vida espiritual do pastor Alexandre, né? A gente semeia tanto nele palavra, mas a gente olha assim e fala: puxa, será que vai dar alguma coisa? Às vezes não parece que não tem muito progresso. Quem já teve essa sensação de achar que não tem muito progresso? Olhar para a igreja e falar: rapaz, mas não caminha, não vai. Aí eu retomo novamente as palavras da canção da conferência, né? Quando diz: regue não, é semeie a palavra não, lance a semente, que ela brotará. Ou seja, o lavrador, ele cultiva a semente, a palavra, a vida, com esperança, porque a palavra de Deus, ela não torna vazia. Enquanto semente, ela vai frutificar, ela já está frutificando, mas nós às vezes não percebemos, porque nós estamos nesse processo de crescimento juntos. É como um pai que vê o filho crescer desde pequenininho, o filho está crescendo, mas não se percebe o crescimento, até que alguém distante chega e fala: ué, mas já está desse tamanho. Aquele que tem tempo que não vê, se admira do crescimento, mas quem está próximo às vezes não percebe o crescimento, porque parece tão natural, ele é tão natural, que se torna muito imperceptível.
Então, não somente nós devemos ser o bom soldado, não somente devemos ser um atleta que luta segundo as normas, mas também um lavrador que trabalha com esperança, não é? E como diz o versículo 15, por último, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procure apresentar a Deus aprovado. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aqui eu quero encerrar essa mensagem, fazendo um apelo a vocês e apresentando um desejo do meu coração. Queridos, nós temos um esforço descomunal de transmitir à igreja aquilo que Deus tem nos mostrado. O nosso objetivo e desejo é que cada membro do Ministério de Volta à Palavra possa ter a clareza da verdade de Deus. Ou seja, que nós não sejamos aqueles crentes que estão lá e não têm noção exata do que você próprio crê. Alguém te faz uma pergunta, não sei, e é isso que prega, que ensina? Ou seja, você tem que ser um obreiro que compreende a verdade de Deus, que compreende a palavra de Deus, que você possa ter clareza das verdades, para que você possa falar assim: eu sei em que eu creio, eu tenho a convicção, porque eu recebi a revelação, a orientação, porque o meu entendimento foi aberto, para que você possa, como obreiro aprovado, você possa manejar bem a palavra da verdade. Devemos ser bom soldado, atleta coroado, lavrador que trabalha e obreiro que não tem do que se envergonhar. Amém, queridos? Semelhança a Jesus, que eles ouçam o som da tua voz e seus corações voltem para ti. Que tu és a consciência, verbo vivo, pão da vida, exata expressão do amor do Pai. Agora você vai erguer a sua voz e cantar: como estás em mim, a tua Senhor, eis-me aqui, tão fale, tão comum em tua presença, até que sejamos um. As palmas. Tu és a consciência, vivo, pão da vida, exata expressão do amor.
evidência que o Pai o enviou. Que todo mundo veja, que todo mundo veja em nós essa evidência, só bateria, vai, cante. Essa é a evidência que o Pai o enviou. Que todo mundo veja, que todo... Levante sua mão assim, cante mais uma vez essa evidência, vai.